Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, esteja com toda a sua família. Hoje, dia 31 de julho, quinta-feira da 17ª semana do Tempo Comum, dia em que celebramos a memória de Santo Inácio de Loyola. Ele foi presbítero e, sobretudo, fundador da Companhia de Jesus, também conhecida como a Ordem dos Jesuítas. E é com uma imensa alegria que hoje iremos partilhar o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo do 47 ao 53. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixe de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, senta-se e recolhe os peixes bons em cestos e joga fora os que não prestam. Assim acontecerá nos fins do tempo. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus nas fornalhas do fogo, e ali haverá choro e ranger de dente. Compreendeste tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino do céu é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a liturgia desta quinta-feira vai nos recordar a importância de sermos pacientes em apontar os erros dos nossos irmãos. Veja que Jesus, no seu Evangelho, nos aponta para a necessidade de discernir bem antes de uma ação precipitada e julgando os nossos irmãos. De fato, os discípulos se sentarem para recolher os peixes nos mostra a atitude serena e tranquila com os quais os pescadores tiveram em separar os peixes maus e bons. Veja que a atitude do pescador, que sabe da importância de personalizar o processo. Então, os pescadores separam os peixes um por um, preocupando-se com os peixes em ser justos no processo. Que Deus assim nos ajude a saber esperar, mesmo no meio da correria da vida, a fim de ter bons e justos julgamentos. A personalização, isto é, o trabalho individual do discernimento, é um importante instrumento num processo de decisão. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, motivado por esse desejo de sabedoria que vem de Deus, possamos e peçamos a Ele seu Espírito a fim de nos iluminar e esclarecer. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, ao comparar o reino dos céus com uma rede lançada ao mar que apanha peixe de todo tipo, Jesus se dirige especialmente aos mestres da lei que não admitia a revolução que eles vieram promover no meio do povo de Deus e se apegava à lei. Por isso, ele diz também que o mestre da lei, que se torna discípulo do reino, é como um pai de família, que tira do seu patrimônio as coisas velhas que se confundem com as novas. Mediante essa figura, nós também, meus irmãos, queridas irmãs, podemos entender o reino dos céus como uma proposta lançada por Jesus para todos nós, independente de quem somos. Então, com efeito, como fez aos mestres da lei, Jesus nos propõe hoje uma nova mentalidade. Então precisamos assim ter consciência de que dentro de nós há o velho e há o novo. Ele nos acena com um jeito novo de ser e de viver, em concordância com a vontade do Pai. Dentro dos ensinamentos evangélicos que transforma paulatinamente a nossa mentalidade e, consequentemente, a qualidade da sua existência. Portanto, quando nós aderimos à proposta de Jesus, nós, num jeito novo de viver, tornamos discípulos do reino dos céus e acontece em nós uma verdadeira metamorfose
que depende também de um processo que exige paciência e maturidade. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, somente o Pai, que é o olheiro e o mestre, é quem pode nos ajudar, pelo poder do Espírito Santo, a nos despojar do que é inútil, do que está apodrecendo em nós e fazer valer a pena as coisas que são do coração de Deus e traz para nós a felicidade, tais como a concórdia e o amor. É como uma intervenção cirúrgica que um especialista realiza para tirar imperfeições. A cirurgia plástica da nossa alma, porém, só quem a pode realizar é o Espírito Santo, pois ele é o especialista da nossa matéria espiritual. Amados irmãos, queridas irmãs, dentro de nós há confusão, há dúvida, porém, antes que chegue o fim dos tempos, nós poderemos nos deixar esclarecer pelo Espírito que em nós, que há em nós, a fim de eternamente participarmos do reino dos céus. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, você tem buscado o auxílio de Deus para as suas dificuldades? Você percebe as coisas boas e más que estão dentro do seu coração? Você acha que Deus tem poder para transformar você em um vaso novo? Peça a Jesus que faça de você um homem ou faça de você uma mulher nova, se espelhando assim nos ensinamentos do Evangelho. E peçamos ao Pai para nos concedermos suficientemente realismo para perceber que teu reino se constrói em meio a perdas e ganhos e que só tu podes garantir o sucesso final. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quinta-feira e que desça sobre vocês, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ficamos todos na paz de Cristo.